Olá! O vídeo dessa semana eu quero falar sobre as questões relativas ao útero. Quando o nosso útero, então eu estou falando com as mulheres, quando o nosso útero tem algum tipo de problema ou alguma doença, o que ele está pedindo para a gente? Qual é o pedido de transformação? Qual é o alerta que ele está nos dando? Então, a primeira coisa, né? Nesse vídeo até não vou especificar as doenças, né? Eu quero falar deste órgão porque eu acho que ele merece este olhar, porque muitas vezes a gente esquece ou a gente não dá a devida importância de que o útero para nós mulheres, ele é um centro vital de energia. É um centro muito poderoso que concentra os nossos potenciais físicos, emocionais, energéticos e até espirituais. Então eu gostaria que a gente se conectasse com este útero como esse centro vital. Porque se a gente não se conecta com ele, a gente vai lembrar do útero muitas vezes quando a gente está com uma cólica menstrual, quando a gente tem uma cólica da endometriose, ou quando a gente tem um mioma, quando a gente tem um cisto, um nódulo, daí a gente se conecta com ele, principalmente se não gestou, se está gestando, o útero está em evidência durante os 9 meses. Mas depois a gente volta, parece, a deixar esse centro de energia vital. Então é importante nós mulheres, né, olharmos para o útero dentro dessa ancestralidade que nos traz mulher. E quando então, né, qual é o significado daí do útero? O útero, sendo esse centro energético tão poderoso, ele concentra a nossa criatividade e originalidade enquanto mulher. O útero também, ele é um grande centralizador das emoções. As nossas emoções, elas ficam registradas no útero. Ele é também um centro responsável por gerar a vida. Não só a vida quando gesta, mas gerar vida nos projetos, nos sonhos, em nutrir metas, em executar possibilidades. Então o útero, ele é tão importante, tão completo, porque ele tem a função yin, que é a função que é a energia feminina do útero, que é acolhida, a receptividade, a nutrição. E ele também tem a energia yang, que é quando se direciona no projeto, na execução, no fazer nascer as coisas, que é o útero em trabalho de parto, por exemplo. Então o útero, ele tem essas duas energias e quando a gente está bem, em equilíbrio, a gente não tem doença no útero. Mas quando a gente tem algum desequilíbrio, quando a gente experimenta algumas emoções, né, que nos desequilibram nestas polaridades yin e yang, a gente vai ter doenças, dores no útero. E aí a gente volta o nosso olhar para ele. E quando a gente volta o nosso olhar para ele, então se nós estamos falando de doenças no útero, significa, e se você tem alguma questão no útero, isso significa que você está sendo chamada a resgatar esta originalidade e criatividade feminina. Ou seja, deixar vir aquilo que verdadeiramente te representa. Às vezes a gente se perde nisso. Como nós mulheres temos essa característica da receptividade, da acolhida, do cuidado, da nutrição daqueles que a gente tem como importante, né? Muitas vezes a gente acaba se distanciando daquilo que a gente verdadeiramente sente como verdade e acaba atuando como aquilo que esperam da gente, tentando suprir muito mais as expectativas externas então do que a minha verdade interna. E a doença no útero, ela vem justamente denunciar esse tipo de distanciamento. E esse distanciamento muitas vezes acontece porque a gente às vezes entra num olhar de muita crítica com a gente. Ou a gente também recebeu uma crítica externa, quando a gente estava seguindo aquilo que o nosso coração, que a nossa verdade enquanto mulher dizia, e às vezes a gente recebeu uma crítica muito grande. E isso ficou muitas vezes cristalizado em culpa, em mágoas. E aliás, as mágoas não externadas, não elaboradas, elas geram os nódulos e os cistos. Essa é uma das bases, né, da questão do que quer dizer nódulos e cistos.
Então, o que a gente precisa fazer? Resgatar a nossa atuação. Porque às vezes também algumas doenças estão muito relacionadas a esse sentimento de impotência e anulação que a gente também às vezes se impõe ou nos impõe e a gente não tem a coragem de quebrar isso. A gente tem muito medo da não aceitação, medo da solidão. Então, doenças no órgão, né, útero, é um chamado muito grande para que a gente volte a olhar e acolher esta origem, a nossa essência enquanto mulher. A gente precisa fazer, como eu gosto de dar esse exemplo, o filtro de barro, ele tem duas partes. E a gente precisa entender que a gente recebeu uma série de informações, às vezes a gente foi criticada, às vezes a gente foi julgada e a gente acabou se perdendo da gente. Então o que a gente tem que fazer com tudo que a gente já vivenciou até agora, de críticas, de erros, né, de julgamentos que a gente se impôs ou que nos impuseram? Bota tudo na primeira parte do filtro. E esse filtro de barro, ele vai, né? Cada água que é colocada ali, gota a gota, vai ser filtrada para colocar na parte de baixo. Então, se a gente tem uma doença no útero, isso significa que a gente precisa então agora trazer para essa parte de cima tudo aquilo que nos fez mal. Todos os olhares, todas as dores, tudo aquilo que a gente, na verdade, entendeu como dor e se aprisionou. E vamos gota a gota filtrando, para que a gente realmente resgate quem a gente verdadeiramente é. Este é o pedido deste órgão quando ele adoece. Que a gente resgate a nossa espontaneidade de ser mulher. Que a gente resgate aquilo que verdadeiramente fala como verdade ao nosso coração. Ou seja, resgatar a nossa originalidade. E aí isso é um trabalho bem difícil, por isso que eu falei, vamos pensar nesse filtro. Porque a gente recebeu uma série de informações, muitas vezes das mulheres que nos formaram, dos homens que a gente se relaciona, das situações que a gente se deu mal quando a gente seguiu o nosso coração, e às vezes a gente se amputa, a gente se anula. E o desafio então é o quê? Deixa eu filtrar tudo isso, deixa eu vivenciar, deixa eu olhar para tudo isso que me é dor, que me é medo, que me é culpa, que me é raiva. E deixa eu gota a gota achar aquilo que verdadeiramente me representa. Então, o pedido, né, quando a gente adoece nesse órgão que é um centro de energia vital para nós mulheres, é esse chamado que a gente tem, para a gente voltar a olhar para a gente, né, para a gente voltar a criar, a empreender com essa energia yin e yang que esse órgão tão completo tem. E também a Cristina Cairo coloca, só já finalizando, que quando a gente tem doenças nesse órgão que é feminino, significa também que de alguma forma a gente não está lidando muito bem com a energia masculina na nossa vida. E ela se refere sim então ao nosso pai, ou ao homem que esteve próximo a gente. E às vezes é interessante porque a gente às vezes fala, não, mas eu não tenho problema nenhum com meu pai. Então, às vezes, não é necessariamente um problema porque o seu pai fez algo diretamente mal que você reconhece, mas às vezes é a sua sensação, o seu desejo, as suas experiências, que às vezes não são nem a nível da ação externa, mas que você apreendeu dentro de você como não boas. Então, também questões, né, de doenças no útero, às vezes a dificuldade para engravidar, os miomas, eles estão trazendo sim este pedido para que a gente olhe melhor nessas relações com o nosso pai. E a Cristina Cairo sugere que a gente realmente faça uma oração de perdão. Perdão por aquilo que às vezes a gente nem sabe que a gente registrou, quando a gente às vezes tem uma relação boa que você não identifica nada. Mas se tem problema no útero, significa que alguma relação, né, nossa, com essa figura masculina está ferida, está dolorida. E isso precisa então também ser revisto, ser curado. Então eu fico por aqui. Vou sim depois falar algumas doenças específicas, né? De quando o nosso útero adoece. Então eu vou descrever depois mais detalhadamente, mas o que eu queria muito era deixar claro isso pra gente. Vamos nos relembrar que o útero, então, ele é um órgão que carrega a nossa energia vital, como eu disse, da nossa ancestralidade enquanto mulher,
né? Mulher traz útero e esse útero, ele realmente pode nos empoderar. Empoderar no sentido da gente poder utilizar essas duas energias da acolhida Yin e da ação Yang. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha. Vamos fluir aí e olhar um pouco para essas questões desse resgate desse feminino. E a gente vai se vendo ao longo das semanas. Um beijo, tchau!